Em la fiesta de jubilação de mi padre, levantou su copa y dijo, nada de esto seria possível sem mi hijo biológico, Jason. Todos rieram. Mi madre asintió y me quedé mirando ao suelo, com los papeles de la hipoteca que levava anos pagando. Entonces mi hermana sussurró, ni siquiera deberías estar aqui. Y fui entonces quando finalmente me di conta de que eu, de 29 anos, no iba a ir la invitação fui claramente uma conhecia tardia, mensagem reenviado de mi primo, dos dias antes do evento, sem mencionar-me em o chat grupal original. Sim, oi, espero que puedas venir. Solo uma direção, uma fecha y uma fiesta de despedida para papá. Le di vueltas a eso durante horas. Luego eché um vistazo a mi apartamento, o melhor dicho, ao duplex que havia comprado há 5 anos, donde mis padres podiam viver grátis mientras pagava suas hipotecas. Me dije a mim mesma que não lo hacía por gratitude, sino porque estavam arrogados em deudas y não sabiam como reduzir seu tamanho. Lo hice porque nadie mais lo haria. Jason, eu hijo biológico por eu que mi padre brindaria mais tarde. Certamente não lo era, pero uma parte de mim, és um pequeno desesperado que sempre se sentava junto à ventana esperando que seu padre volviera a casa. Pensou que talvez esta vez seria diferente. Legué 10 minutos antes, o salão de banquetes ebulia de atividade. Manteles blancos, serpentinas douradas, uma apresentação de diapositivas reproduzindo-se em bucle, imagens de papais trechando manos, jogando ao golfe com sua antiga equipe Y cortando cintas em eventos de ayuntamiento em médio de um grupo riendo como se fuera eu que se jubilara. Sua esposa, Alexis, se aferrou a seu braço, perfeitamente maquilada y a média borracha. Encontrei o asiento tranquilo cerca do fundo y coloquei a carpeta de documentos de la hipoteca em la mesa junto a mim. Não havia. Venido a confrontar a Nadie, solo queria que papá firmara o papeleo anual de consolidação de deuda, algo tão rutinário que nem sequer requeria uma conversação. Luego começaram los discursos. Mi tia começou a enumerar os logos de mi padre como se lhe era uma placa do Salão de la Fama. Mi madre tomou o micrófono, secou os olhos y dijo, trabalhou muito duro por nós outros. La gente asintió. Alguns aplaudiram. Luego legou Jason. Se dirigiu ao micrófono como se lo hubieran construído para ele mientras crescia. Comenzou. Vi a mi padre trabalhar durante 16 dias. Me ensinou a ser um homem, a liderar, a imponer-me, a ganhar-me a la gente. De hecho le grité como se fuera um sermão. Luego papá se puso de pai. Sonrió. Levantou médio vaso de whisky. Nada de esto, dijo, nada em esta vida seria possível sem mi hijo biológico Jason. Mi madre, que estava de pai junto a ele, asintió. É essa verdade, agregou como se hubiera estado esperando que alguém finalmente o dijera em voz alta. Solo miré ao suelo. La carpeta em mi regazo se sentia pesada a hora, no solo por o papel. Sino também por anos de orgulho reprimido, todos os pagos, todos os mensagens, não há problema, Luíse. Todas as ocasiones em las que estuve atrapada em um rincão como uma forastera. Y mientras intentava ordenar mis pensamentos, mi hermana, que estava sentada na mesa de ao lado com o vestido, elegante, com uma copa de vinho na mano, se inclinou hacia mim y me sussurrou. Ni siquiera deverias estar aqui. Lo dijo com uma sonrisa, uma pequena punalada cortês envuelta em graça social. Y aí me golpeou. No de golpe, sino como lento escalofrio que me subia por la espalda. Não pertencia ali, no porque não lo hubiera intentado, no porque não fueras la família, sino porque em algum momento haviam decidido que não encajava em sua ideia de êxito. Jason lo hacía. Jason sempre lo hacía. La sala volvió a aplaudir quando papá terminou. Jason le dio uma palmadita em la espalda. Mamá lo besó en la mejilla. Nadie me miró. Doblé los papeles de la hipoteca em silêncio. Los guardei em mi chaqueta y me levanté. Não dije nada. Todavia não. Pero algo dentro de mim finalmente havia roto uma barreira que não podia cruzar y em eu fundo sabia que essa história não havia terminado. Não me fui hecha uma fúria. Esta é a parte em la que a gente sempre espera a gran salida dramática, pero desde essa satisfação. Me sentei ali durante o resto de la fiesta, invisível como sempre, haciendo-lhes creer que haviam ganado algum tipo de batalha. Ni sequer me di conta de que estávamos luchando. Jason sostuvo depois de cenar outro discurso, um largo y petulante agradecimento em nome de la família. Incluso me guinou um hoje uma vez, como retando-me a ser uma escena. Simplesmente sorri.
para quando legó eu posse, já estava planeando mi seguinte passo. Retrocedamos um segundo. Há 5 anos, me acenderam em la empresa de tecnologia donde trabalho. Não era um título ostentoso, pero si uno que incluía opções sobre ações Y1 prima por firmar-lo suficientemente grande como para ser-te replantear o todo. Mis padres estavam arrogados em deudas por uma segunda hipoteca. Jason acabava de invertir os ahorros de toda sua vida em uma startup de ginásios que quebrou em um ano. Uma noite, mi madre me lamou orando. Poderíamos perder a casa, dijo. Papá não podia refinanciar seu crédito. O nome de Jason não figurava em nenhum sítio, assim que lhe ofereci uma solução. Comprei o duplex Y les de vivir em o apartamento mais bonito. Eu paguei a hipoteca, e que o título estava a mi nome. Me aconselharam que lo hiciera para proteger-me, sobretudo porque Jason tinha um historial de pedir prestado coisas que nunca recuperava. Incluso paguei as reparações com mi próprio dinheiro. Bolsillo, fontaneria, eletricidade, eletrodomésticos novos. Todo estava registrado, todo se arquivava discretamente. Sempre diziam, te lo devolveremos. Então legou a Navidade. Jason recebeu um jogo de golfe novo, mientras eu recebi uma tarjeta de regalo para um supermercado. A carpeta que levei à fiesta era simplesmente o papeleio de este ano, o mesmo que havia traído durante os últimos 4 anos. Condições de refinanciação. Linha de firma. Papá nunca firmou. Demasiado ocupado. Sempre dizia. La semana que viene. A la manhã seguinte de la fiesta, passei por eu duplex. Não estavam em casa. As luzes estavam apagadas. O BMW de Jason estava em la entrada. Sim, o mesmo coche que lhe avalaram. Mientras me diziam que estava em la ruína. Entrei. Depois de todo, mi nome está em las escrituras. Dentro, crucé la cocina. Me detuve em el pasillo. Parei de fotos. Todas as fotos eram de Jason. Jason em sua graduação. Jason deu braço de papai em uma gala benéfica. Jason em la casa deu lago com um pez troféu. Nenhuma foto minha. Subi as escaleras. Abri o cajão superior do arquivador do pasillo. Encontrei exatamente o que buscava. O antigo contrato que lhes hice firmar quando se mudaram. Certificado antinotário. Claro como água. Ocupação possível à discrição do proprietário. Los términos estão sujeitos a câmbios com 60 dias de pré-aviso. Sorri. Le tomei uma foto y cerrei o cajão com cuidado. Durante as 2 semanas seguintes, estuve ao telefone com o prestamista hipotecário, uma empresa de administração de propriedades Y abogado, solo para confirmar o que eu sabia. Luego enviei a primeira carta. Se queria uma firma certificada antinotário. Era simple, cortês Y formal. Estimados inquilinos, 60 dias depois de receber esta carta, o contrato de arrendamento actual se rescindirá. A propriedade está em remodelação extensa Y já não está disponível para ocupação. Gracias por sua cooperação. Proprietários. Esperé 2 dias depois. Mi madre lamó. Que é esta carta? Uma broma. Não uma broma. Dize com calma. La casa deve desocupar-se em 2 meses. Todo está bem. Pero aonde vamos? Não estou seguro. A Jason. Quizás para calar-te, então lhe estás haciendo esta tu própria família. No dígilo que pensei que havia deixado muito claro, que eu não era realmente família. Em cambio, diz, solo estou haciendo cumprir o acordo. Deverias haver leído a letra pequena. Clique. Uma semana depois, Jason lamó. No contesté. Y entonces empezó a mensagem. Esto é uma loucura. Estás deixando mamá Y papá. Sigues resentido por a fiesta. Madura. Podemos solucioná-lo. Lama mami. Não respondi. Todavia não. Pero tomei uma captura de pantalla de todo porque tinha um play. No para vengar-me. Sino para ter claridade. Para ter paz Y tranquilidade. Empezava a dar-me conta de que havesses pasancosas depois de queimar todos os puentes. La carta havia cumprido seu objetivo. Depois de 2 semanas, o silêncio empezou a romper-se no solo de mamá Y papá, sino também de la família estendida. Aqueles que não haviam estado em contato durante anos de repente tinham uma opinião. La tia Mel me enviou um correio eletrônico com uma nota de 4 párrafos preocupada sobre a união familiar.
Eu tio Paul me escreveu em Facebook, lo que haces es cruel, hijo. Assim não é como Bland maneja las coisas. Bland. Que é curioso como o solo parecia importar quando alguém necessitava algo. Jason finalmente me acorralou personalmente. E va caminhando hacia mi coche después deu trabalho com tapones para los oídos quando su voz se abriu paso entre o ruído. Crees que isso te hace mais grande? Me di la vuelta. Estava de pé junto a su coche, com los braços cruzados y las gafas de sol subidas, como se pensara que era uma escena de drama judicial. No, le dije, tranquilo. Creo que isso me convierte em eu proprietário legal de duplex, lo qual resido durante anos. Estás desalojando a nuestros padres. Me encogi de ombros. Eso é normal, Jason. Tu mesmo lo dijiste, verdade? Así es como los hombres manejam los negócios. Tenía la mandíbula apretada. Sé que estás molesto por el discurso de papá, dijo, acercando-se. Pero esto não era personal. Era uma broma. Eres tão sensível. Basta. Parpadeou. Hablé em voz baixa, incluso como havia praticado frente ao espelho antes de enfrentar-me a este preciso momento. Não era uma broma quando não me dijaba fuera de nenhuma foto. Não era uma broma quando paguei o teste novo Y-Lei, dijeron a la gente que ibas a encargar-te de él. Não era uma broma quando descobri que papá havia cobrado o cheque de Navidad que te enviei Y te lo havia dado para que montaras tu novo gimnasio em el garage. Não dijo nada, assim que continué. Me lamas amargada, como se não hubiera passado os últimos 5 anos fingindo que todo estava bem. Bem. Pero la cosa é essa, Jason, que não me enojesta que todos ustedes dijaram claro que solo soy ultimamente me quede calado. Entonces cambió su peso. Pasé junto a el Y abrir la puerta de mi auto. Quieres arreglar esto? Dije por encima del ombro. Empieza por admitir que te gusta que outro cargue com la carga. Empieza por decir la verdade. Não me seguiu de vuelta ao duplex. Mamá bem pesado empacar. Lo sé porque recebi mensagem de mi propriedade. Los inquilinos do administrador parecem mudar-se temprano hasta a hora. Não se ha notado danos. Los mantendremos informados. Sin lamadas. Sem desculpas. Sem discursos desesperados. Solo silêncio Y na casa que se vê vaciando lentamente. Pero lo mais estranho de todo é la carga. Pensei que me sentiria culpável. Tristeza. Essa vieja necessidade de aprovação nunca alegou. Em câmbio, senti alívio como se finalmente hubiera deixado de sostener la puerta para pessoas que nunca queriam entrar. Uma semana antes da festa de mudança, recebi uma carta escrita à mano, doblada em 3 partes, sem remitente. Era de mi papá. Não espero que me perdones. Ni sequer espero uma resposta, pero necessita saber que sempre has sido mais homem de lo que jamais pensei que serias. Por la hipoteca, la casa, todo lo que me deixei crer, era tuyo. Eu arte era algo que compensar, pero não era isso. Simplesmente existe lo correto Y. Eu era demasiado orgulhoso para admitir que rezecho mais por esta família que eu. Papá, no rubo lo siento, nenhuma confesión sobre Jason, la fiesta los anos de la goma de borrar, pero fui lo mais cercano a la verdade que reoído de el Y essa vez fui suficiente. Doblé la carta, la guardei em ocasião com los papeles de consolidação de deuda, todos juntos. La firmé Y la cerré. La casa estaria vazia o viernes Y, por primeira vez em muito tempo, eu não estaria vazia. Eu viernes por la manana legó tranquilamente, sem dramas, sem lágrimas, último minuto, por favor. Entrei na entrada do duplex sobre as 9 horas AM ao alto de Jason e não estava, ao igual que o caminhão de mudanças. Lo único que dava la hacer era uma lâmpada rota Y, uma vieja nevera portátil com a tapa rota, como as que solíamos levar ao lago quando era lo suficientemente pequeno como para pensar que pertencia ali. La puerta principal não estava cerrada com lave. Entrei Y me recebeu eco. Las habitações estavam vazias. Las paredes, que antes estavam cobertas com fotos de Jason Y artículos e marcados sobre as décadas de papai em la empresa, estavam cuidadosamente despejadas. Havia uma boladura em la parede da sala, donde haviam arrancado o suporte do televisor. Uma tênue silhueta colgava ali, como o fantasma que aún não se havia dado conta de que já não era bem-vindo. Subi as escaleras. Todo estava vazio.
Pero em el dormitório principal, alguém havia deixado algo em el alféizar de la ventana, marco de fotos. Lo recogi. Tinha 15, talvez 16 anos. Sostenia uma cinta de la feria de ciências. Sonreía com aparatos dentais Y corte de pelo torcido. Mamá estava de pai detrás de mim, com uma mão em meu ombro. Papá, bueno, não estava. Eu marco estava polvoriento, o cristal ligeiramente roto em la esquina. Nunca havia visto esta foto colgada em nenhum sítio. Y a hora la habían dejado. Ao meio-dia, vino la administradora do edifício. Recorrimos à casa juntas, notando pequenos danos Y comprobando o estado final. Me devolvió las laves formalmente. Como se los últimos anos fueron solo contrato de arrendamento normal com preaviso normal. Lo volverá a alquilar? Perguntou. Negué com a cabeça. No, dije. Creo que me mudaré essa mesma noite. Me sentei em el suelo de la sala vacía com uma porção de pizza para levar y uma cerveja fria. Mis cajas seguiam em el coche, pero não me apresurei a metê-las. Simplesmente me quedei ali sentada. Sim, Marco, hablando em la parede. Nenhuma risa resonando em habitações em las que nunca havia estado. Solo silêncio, pero não era solitário. Era meu. Los mensagens legaram semanas después, de mi madre. Primeiro, nos instalamos. Jason ha vuelto por ahora. Sé que ha sido desastre. Talvez entonces podamos hablar. Jason, estranhamente abatido. Ahora lo entiendo. Eras tu quien mantenía las cosas em ordem. Solo pensei que sempre lo harias. Y, finalmente, mensagem de voz de papá. Vi que te mudaste. Eso es bueno. La casa nunca fui realmente nuestra. Creo que sempre lo supiste. Pausa. Feliz cumpleaños, hijo. Não respondi, não por malícia, solo paz. Porque por primeira vez em minha vida, não buscava uma invitação à la mesa. Havia construído a minha própria. Y em o silêncio jazz duplex, finalmente me di conta de que nunca necessitei sua aprovação. Elas me necessitavam a mim. Se te gostou a história, não ouvides dar-lhe a me gusta, e a que ajuda muito ao crescimento do canal. Deixe comentário abaixo. Que abrias hecho em essa situação? Y se te gustam histórias mais profundas Y dramáticas como esta, suscríbete y ativa as notificações para não perder-te nenhuma publicação. Gracias por verla Y no ouvides que a veces alejar-se é a decisão mais poderosa.